Olá, tudo bem? Igreja igual o corpo de Cristo, não templo de fraude para roubar as pessoas. Vamos falar um pouquinho da graça, vamos falar um pouquinho de Paulo. Na verdade, nós não estamos mais vivendo na época de Paulo, né? Porque Paulo pregou até o dia do Senhor. A graça pregada por Paulo, ela foi útil até a vinda de Cristo, quando ele voltou no ano 70 e julgou a nação de Israel. Mas vamos falar um pouquinho do que está cotidianamente aí nos dia a dia na vida dos religiosos, né? Que eles ficam frequentando templos de pedra achando que estão indo para a igreja de Cristo, tá? Então, igreja igual o corpo de Cristo, não um templo de fraude para roubar as pessoas. É o tema desse vídeo. E eu já de imediato te convido a ler Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja se igreja é tempo de pedra. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. O corpo de Cristo, ele é material, carne e sangue, ou Cristo é o ressuscitado? Quem teve encontro na estrada de Damasco com Paulo? Foi Jesus de Nazaré, o judeu da tribo de Judá, ou foi o Cristo ressuscitado, o Espírito? Foi o Espírito. Então a igreja que Paulo falava era a igreja espiritual, ou seja, a igreja nunca foi de pedra. De pedra são templos, sinagogas, onde os judeus se reuniam para fazer a leitura da Torá, das leis mosaicas, para amaldiçoar o povo, para escravizar as pessoas, para sentenciar. Inclusive, o julgamento de Jesus foi dentro de um templo de pedra, dentro de uma sinagoga, dentro do Sinédrio. Assim foi. Então você veja a semelhança dos religiosos nos dias de hoje com os fariseus. Com os judeus é a mesma coisa. Só que os judeus se reúnem em sinagogas para ler a maldição das leis mosaicas, porque o fim da lei foi Cristo, e os religiosos, que são anticristos, porque eles não acreditam que o fim da lei foi Cristo, eles vivem Jesus de Nazaré, eles se reúnem em templo de pedra, onde os líderes ficam tosqueando, ficam manipulando, ficam roubando as ditas ovelhas. Fazer o quê? Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. Em Colossenses 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Veja que interessante Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Quer ver? Deixa eu colocar nessa observação aqui, segundo a carne. Porque na Nova Almeida Atualizada, em outros textos, fala na natureza carnal. Quer ver? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então Paulo tinha a igreja como espiritual. Por isso que eles não se reuniam na igreja. Por isso que eles não iam nas igrejas, mas sim como igreja. Romanos 16:5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Os espíritos. Você entendeu? Porque os filhos de Deus não são os carnais, são os espirituais. Hebreus 12:9. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela.
Veja que os irmãos não iam para a igreja, os irmãos se reuniam como igreja. Então nós temos a coragem, a ousadia e a audácia de chamar esses templos, que eles dizem igreja, de templos de fraude, de mentira, e de roubo e de tosquia. Na verdade, o que acontece dentro desses templos é um escalpelamento, é uma tosquia, porque os líderes, por eles serem judaicos, por eles serem seguidores de Moisés, porque eles pregam as leis, eles vivem do dízimo, que nunca foi dinheiro, eles vivem do altar, que altar é local de sacrifício, era na lei dada a Moisés, eles vivem aprisionando as pessoas dentro dos seus templos, dizendo que as pessoas devem buscar Deus em seus templos, sendo que em Salmos 122, versículo 4, as 12 tribos de Israel é que deveriam buscar Deus no templo, adorar Deus em templo, lá em Jerusalém. Porém, Jesus disse em Mateus 24, do versículo 1 ao 3, perguntaram para ele lá no Monte das Oliveiras os discípulos, quando viria o fim dos tempos e quando aconteceriam essas coisas. Ele falou que o primeiro sinal seria a queda do templo. Quando o templo caísse, seria o fim dos tempos. Porque descendo lá no versículo 34, ele falou que não passaria daquela geração sem que tudo isso acontecesse. Você vê, então, esses templos que são dedicados a Deus, ao Espírito, não é. Os templos que existem como templos religiosos são ao Deus Mamon, ao Deus da troca, do escambo, ao Deus que amaldiçoa, ao Deus que quebra a perna, ao Deus que tira o emprego, ao Deus que, se não receber, ele amaldiçoa a pessoa. Esse é o Deus da religião. Esse é o Deus da religião. Esse é o Deus que é pregado aí aos quatro ventos, que os políticos estão envolvidos, que as pessoas fazem manifestações, olha, não sei o que lá, e eles cantam Jesus de Nazaré, o sangue que verteu da cruz. Quer dizer, eles não respeitam nem o Espírito da graça que falou nos dias de Paulo. Você vê, Paulo falou, se antes, né? Paulo disse, se antes, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Você vê, então, a religião, ela para, como fala, outorgar as suas fraudes, as suas manobras, a sua escravidão, elas dizem que o local que elas estão é uma igreja. Olha a nossa igreja. Por isso que você vê a maldição da confusão dentro desses templos. Em cada esquina tem uma sinagoga dessa que chama igreja. Em cada esquina tem um templo desse que chama igreja. Um é diferente da outra. Um é um Deus que gosta de sacrifício, outro é o Deus que não gosta que o homem use camiseta regata, outro é o Deus que a mulher tem que usar véu, outro é o Deus que a mulher tem que dançar um saravá, outro é o Deus que tem que levantar de madrugada para orar. É o Deus da confusão, é o que está nisso. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, porque assim Jesus disse lá em João, capítulo 4, cadê aqui? João, deixa eu achar aqui, João, capítulo 4, versículo 24, olha o que Jesus disse, olha que coisa linda aqui, ó. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que eu vivo, é o Deus que eu falo com ele, que eu confesso ele aos quatro ventos, 24 horas por dia. Esse é o Deus da Bíblia, tá bom? Igreja igual o corpo de Cristo, não templos de fraude para roubar as pessoas. Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador. Tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.